queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Neste momento, em nome de Deus, nosso Pai, vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. E para dar início, vamos ouvir a leitura da página com o nosso companheiro Mário. Queridos irmãos, uma boa noite, paz e bem para todos. E para preparar o nosso ambiente, da nossa reunião da noite de hoje, iremos fazer a leitura de uma página do livro Fonte Viva, psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem como título Consegues ir? O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes a colar. O chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Muita paz a todos. Terminando a leitura da página, que nós possamos nesse instante, já com os nossos corações asserenados, nossos pensamentos elevados aos céus, agradecer a Deus por esses instantes que aqui nos reunimos para o nosso trabalho do passe. Amado Jesus, abençoa-nos, divino amigo, que possamos nesta noite estar juntos, reunidos num só pensamento de amor, para envolver a todos os nossos irmãos
encarnados e desencarnados, com as nossas vibrações de paz, de saúde, de fé e de esperança, onde quer que estejam, Senhor. Para os nossos irmãos que desencarnaram nesta semana, para que sejam acolhidos pelos braços amorosos de nossa Mãe Maria Santíssima, Maria de Nazaré. E assim, Jesus querido, com os nossos profundos agradecimentos por todas as bênçãos que nos dás, por toda a proteção para nós e para os nossos familiares, nossos entes queridos. Que possamos em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, dar início à nossa reunião de estudo neste momento. Que assim seja. E vamos passar a palavra para nossa companheira Mônica França, que fará o estudo Objetivo e Realização. Com a palavra, nossa companheira. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos estudar juntos e o título do estudo de hoje é Objetivo e Realização. Tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 1 a 5. A fé transporta montanhas. E nesses itens fala sobre o poder da fé. Para começarmos a refletirmos, nós vamos relembrar alguns postulados e ensinamentos da doutrina dos Espíritos e começaremos relembrando que somos espíritos, seres imortais. O Espiritismo fala sobre a imortalidade da alma. Também, nesses postulados, falamos sobre reencarnação, vidas sucessivas, planejamento reencarnatório. Todos nós, antes de reencarnarmos, temos um planejamento em que, de alguma forma, nós devemos cumprir. Somos matriculados nessa escola terrena, e então devemos passar de ano, vamos assim dizer, em alguns requisitos. Alguns falham, mas na maioria das vezes, grande parte, nós conseguimos. Graças a Deus e os bons espíritos sempre nos assistem. Outro ensinamento é que nós somos destinados, como espíritos imortais que somos, à perfeição e à felicidade. Mas aí nós colocamos aqui, aspiramos tanto essa felicidade, que queremos como seres humanos encarnados, mas sabemos, Jesus também coloca para nós, nos seus ensinamentos no Evangelho, que a felicidade ainda não é deste mundo. Nós estamos num planeta Terra, um mundo de provas e expiações, e ainda, digamos assim, passando por um processo de transformação, de transição planetária para o mundo de regeneração. Mas ainda o mal em nosso mundo prevalece. Mas acreditamos também ainda na justiça divina, que se manifesta com misericórdia para conosco, E também
acreditamos que há possibilidade de uma relativa felicidade ainda no orbe terrestre. É um estágio, né? Vamos dizer assim, para os nossos espíritos, nesses momentos que ainda passamos aqui. Individualmente, cada espírito é submetido a um processo constante de evolução que impulsiona, né, naturalmente, a desejar, a buscar conquistar esse melhoramento, essa felicidade, essa perfeição. E nesse capítulo do Evangelho, os Espíritos colocam para nós que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade em suma com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vencem os obstáculos, ainda nas pequenas coisas que nas grandes. Então, meus irmãos, na maior parte dessas experiências, elas vêm para avaliarmos, né, a nossa situação evolutiva, como espíritos ainda imortais que somos e estamos reencarnados. E essas dificuldades se apresentam como desafios à nossa capacidade de superação. Grande parte da existência terrena é, com certeza, muito trabalhosa para a grande maioria das pessoas. E todos nós sofremos, de alguma forma ou de outra. Mas devemos ter uma direção, um objetivo, para que possamos alcançar as nossas realizações. E algumas palavrinhas que eu vou colocar aqui, elas conseguem nos direcionar nesse sentido. Vontade, perseverança, fé e paciência são como caminhos para que cheguemos aos nossos objetivos, tenhamos, né, a nossa realização que tanto desejamos. Vamos falar um pouquinho sobre a vontade. Uma definição. A disposição é fundamental para qualquer realização e, por essa razão, o desejar fazer é geralmente o primeiro impulso, disse Santo Agostinho. Nada depende tanto, né, do nosso poder, né, quanto a nossa própria vontade. Todos nós devemos tomar as iniciativas para iniciarmos o nosso caminhar evolutivo. Não podemos esperar pelo outro, né? Colocar a culpa, vamos dizer assim, né, no outro. Eu sou infeliz porque a outra criatura me faz infeliz. Eu não consigo. Nós devemos nos colocar como protagonistas das nossas vidas, da nossa evolução espiritual. Acompanhando a vontade, deve vir a perseverança. Emmanuel coloca para nós que ela é a base da vitória. A perseverança, ela implica em constância, em nós nos colocarmos sempre predispostos e sem o desânimo
iniciarmos, né, depois da vontade, o impulso inicial da vontade, a gente conseguir manter esse propósito de chegarmos a essas tarefas iniciadas, conclusão das nossas tarefas iniciadas. Como acontece, a gente, vamos dizer, inicia um projeto de uma casa. Então, nós fazemos, imaginamos, passamos para o arquiteto faz a planta, vamos para construção, legalização, iniciamos as compras de materiais. Tudo isso é projetos para que realizemos a construção da nossa casa, fazendo concreto. E assim se dá também nas nossas vidas espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós devemos ter os planejamentos e sabermos que temos em nossas mãos toda a vontade, o início, o impulso, e depois devemos ter a perseverança de continuarmos. O Espiritismo nos coloca, né, que nós devemos ter essa confiança e não nos ensina, né, a desanimar. A gente sempre tem um novo recomeço, sempre tem uma nova chance. Estamos falando aqui também sobre fé, que o capítulo do Evangelho praticamente fala sobre isso, sobre a fé. E coloca aqui: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência de saber esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula, o interesse torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Quantos momentos nós vemos isso? Quantos exemplos nós temos atualmente? A violência tentando, né, suprir essa falta de fé, denotando toda a fraqueza, toda a dúvida, né, que esses espíritos irmãos ainda têm. E nós sabemos que a fé se elabora. Ela não vem pronta na criatura, né? Isso leva um tempo. E tanto é que nós sabemos que alguns espíritos, a gente nota, né, no nosso convívio, que alguns espíritos têm essa firmeza de fé, passam por certas provações e estão ali firmes, acreditando, né, e confiantes, e outros irmãos que ainda precisam de auxílio, porque ainda não têm essa fé tão elaborada. E de onde vem essa fé tão firme e elaborada de alguns irmãos? Aí a gente volta lá na reencarnação, nas vidas sucessivas. Esses irmãos já vêm trabalhando isso há algum tempo. Estão aqui agora se posicionando, se aprimorando, mas também dando seu testemunho. Essa crença na vida futura, que tudo passa, de alguma forma. O mal, o bem vão passar. E nós estamos aqui para aprender tudo que chega até a cada um de nós. No Céu e Inferno, Allan Kardec coloca: o espírita crê, porque compreende, e compreende porque raciocina. Então, o Consolador, também, no livro de Emmanuel, ele coloca assim: ter fé é guardar no coração nossos sentimentos,
a luminosa certeza em Deus. Então, nós não temos dúvida que Deus está conosco. A certeza que somos e estamos vibrando como centelhas divinas que todos somos, que somos filhos de Deus. E ele coloca, né? Vós sois deuses. Então temos que ter essa certeza que somos agentes transformadores de nossas vidas e podemos fazer e realizar todos os nossos objetivos. Objetivos esses de acordo, sim, com as leis divinas, claro. Não podemos confundir com presunção, com fanatismo, em que eu sou melhor, eu posso, eu consigo fazer, eu sou superior às outras criaturas, aos outros irmãos. E essa perseverança, para a gente falar um pouquinho sobre a parte do passe, né? Cada um de nós que chega de alguma forma necessitando desse auxílio, nós devemos, sim, primeiro, como diz, né, termos a vontade de nos curarmos, melhorarmos de alguma forma o que estamos passando e perseverarmos naquilo, quer dizer, irmos ao centro ou a uma instituição religiosa que seja, mas procurarmos o caminho correto, o caminho do bem, tentarmos nos autoevangelizarmos sempre, perseverando sempre. Não é fácil, é trabalhoso, todos sabemos, mas temos esse canal constante com essas energias que nos fazem prosseguir, que são os nossos amigos espirituais, nossos mentores. E eles perseveram conosco. E como eu já falei, a fé é essa confiança, essa certeza. E no Espiritismo a gente aprende que a gente não pode desanimar, tem que perseverar, ter essa fé. E ela é colocada aqui também, né? O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Olha o poder fluídico aí. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardentemente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, ditos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curardes, foi porque não tendes fé. Serve tanto, né, para os médiuns que aplicam o passe, que nós temos, quando aplicamos o passe numa pessoa, nós temos que ter a certeza que estamos conseguindo transmitir energias, fluidos, movimentar todos os fluidos salutares para aquelas pessoas e irmãos que estão ali diante de nós, recebendo o passe magnético. E aquele que está recebendo tem que estar receptivo, tem a fé, ter a fé, crer que vai alcançar o seu objetivo de estar, né, são, vamos dizer assim, se for do seu merecimento. E aí tem isso também, né? A misericórdia divina fala sobre o merecimento de cada um. E sabemos que às vezes as dores vêm como um remédio também para cada um de nós. Então a gente tem que saber persistir, perseverar, ter a vontade, ter a fé, mas também termos o conhecimento como espíritas que somos. Nós já temos o conhecimento,
Então, se a gente compreende, se a gente raciocina, estuda, né? Se autoavalia. Por que essa dor? Por que chegou até a mim essa dor? E a gente vai compreendendo melhor todos esses processos de evolução para cada um de nós. E o codificador também ressalta, mais uma vez, que a fé é a certeza de atingir determinado fim. Olha que bonito. Ela dá uma espécie de lucidez que se permite, se veja em pensamento. Lembra da criação da casa? A gente vai almejando, criando a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. É uma expressão tão bonita, né? Que a gente tem essa segurança. E alguns irmãos a gente consegue ver, né? Eles transparecem isso, essa calma, essa segurança, essa fé. Então, nos espelhamos em alguns irmãos assim. E por último, uma palavrinha, né? É a paciência. Constitui esse fechamento desse processo. É a tranquilidade de quem fez a sua parte. E se fizermos a nossa parte, nós sabemos que naturalmente o resultado há de vir com o tempo. Não tem desespero, não tem desesperança. Tem a serenidade sempre, que se traduz, né, nessa certeza, nesse de merecimento que cada um de nós também possui, apesar de sermos ainda tão imperfeitos. Mas sabemos que ainda estamos caminhando, mas também alcançamos sim, e temos que ter essa certeza de que estamos a caminho. Uma frase, né, que de Maria, e Lucas anotou, ela colocou, né, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quanta sabedoria nessa frase de Maria. Ela se coloca, se predispõe, tem a vontade, perseverança, tem a fé e a paciência. Então sejamos nós também predispostos, perseverantes, com fé e a certeza da paciência, de esperar que chegaremos lá com certeza. E um exemplo também que eu coloquei aqui, para a gente não esquecer, é da mulher hemorrágica. Também está nos evangelhos essa passagem. Eles colocam assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste. Essa passagem é belíssima, meus irmãos. Sejamos essa mulher que teve a vontade, né, de ir até o Mestre, a perseverança de estar entre a multidão, ela tão adoecida, e a fé, a certeza de que seria curada, que o Mestre estava ali e tocando só, olha gente, a veste, a pontinha, né, da veste de Jesus. E ela conseguiu a paciência, 12 anos esperando. Sejamos nós e tenhamos ela como exemplo de força, de perseverança, de fé e de paciência, que são elementos tão essenciais para nós alcançarmos os nossos objetivos e
consequentemente, sermos felizes. Sabemos, meus irmãos, está sendo bem difícil estarmos distantes nesse momento, mas também temos essa capacidade de compreendermos que, mesmo à distância, não estamos sozinhos, não estamos separados, estamos sendo tratados da mesma forma como se estivéssemos na casa de Isaac Lima. Cada um agora possa colocar sua água para ser magnetizada, fluidificada, possa se recolher ao seu quarto, um local de tranquilidade, para que possa receber o passe magnético virtual. Sabemos que isso é possível e conseguiremos juntos, meus irmãos. Tenhamos toda uma boa noite, fiquemos na paz do Senhor, do Mestre Jesus, e que possamos estarmos sempre confiantes, sempre perseverarmos e termos a nossa fé, que tudo passará e estaremos juntos. Um grande abraço a todos, meus irmãos. E assim, meus amigos, os nossos agradecimentos aos companheiros que estiveram conosco, o nosso companheiro Mário com a leitura da página e a nossa companheira Mônica com o estudo da noite. Nossos agradecimentos a Deus pelo estudo da noite, pelos ensinamentos deixados pelo nosso amado Mestre Jesus. E que possamos assim, em união, render graças a Deus pelos momentos que aqui passamos, reunidos em seu nome, para mais um trabalho a realizar, que é o tratamento do passe à distância. Que possamos assim continuar com as nossas vibrações, ouvindo a música até o fim, para poder estar em sintonia com os nossos irmãos, nossos médiuns passistas, para a realização deste trabalho desta noite. Unamo-nos em oração. Graças a Deus, meus irmãos. Tenhamos todos uma noite de paz. Que assim seja.